Na época dos filmes do Homem-Aranha do Andrew Garfield, a gente estava lá assistindo a continuação da sequência e do nada ele aparece com outro uniforme. Com toda certeza você já se perguntou qual o motivo de ter mudado inteiro o conceito do traje entre um filme e outro. O visual dos pés da cabeça foi totalmente trocado. E o porquê dessa mudança não é tão simples não. Muita gente acha que foi só isso ou aquilo e já acabou, respondeu a pergunta. Mas não, tudo começou desde o primeiro filme do Tobey Maguire como Homem-Aranha. Porque a história completa mergulha a fundo na primeira adaptação que funcionou de como seria o conceito do Homem-Aranha em live action. Daí o primeiro uniforme do Andrew Garfield foi criado com a desculpa de ser realista, para que as pessoas possam dizer, pô, é assim porque é o que alguém faria no mundo real. Só que o que a gente vê ele usando como pretexto de ser realista são as lentes de óculos para fazer os olhos da máscara e o solado dos pés, que foi feito de tênis. Mas e o resto do uniforme? Com toda certeza ele não se resume só nos olhos e nas botas para ser realista, né? Bom, sim, é só isso. Aí você pensa, poxa, eu fui enganado. Esse traje aí não é nada realista. E ainda por cima é muito feio. Por causa disso foram reclamar com a própria Sony para que no segundo filme pudesse mudar. E não foi pouca gente não. Tanto que ela ouviu as pessoas, porque todo mundo realmente estava certo. E aí ela criou esse traje que é o mais bonito de qualquer versão do Homem-Aranha, que foi até parar nos quadrinhos. Com o Peter dos quadrinhos usando ele. Mas esse é apenas um dos motivos para mudar o uniforme. Tem a explicação nos bastidores, a explicação dentro do universo dos filmes, e a explicação que teria logo dentro dos acontecimentos da história de O Espetacular Homem-Aranha 2. E você vai saber agora. E aí pessoal, aqui é o WebShooter e eu vou te falar o motivo verdadeiro de ter mudado o uniforme do Andrew Garfield entre o primeiro e o segundo filme. São 3 motivos que com certeza você não sabia. Então, se inscreve no canal que estamos quase se balançando entre os prédios criando a invenção real do lançador de teia do Homem-Aranha. Daí fazer o uniforme seria o passo final. Mas se você quiser fazer junto, dá uma conferida aí no canal para fazer parte dessa comunidade de lançadores de teia. E vamos lá! Bom, imagina você voltando para a época de 2012. Na época do primeiro filme do Espetacular Homem-Aranha. Nessa época você tinha que idade? Vai comentando aí. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos. E a minha primeira reação ao ver esse uniforme foi que ele era totalmente diferente dos outros da trilogia. Já que nessa época o único conceito em live action do uniforme do Homem-Aranha que deu certo nos filmes foi do Tobey Maguire. Eles que tinham as teias que sobressaem, os olhos eram feitos para funcionar como uma pessoa vestindo a roupa, o emblema de aranha era todo realista como se fosse uma aranha desenhada ali mesmo, e todo o seu visual de uniforme que as pessoas poderiam usar sem parecer ridículo. Esse era o conceito definido de se adaptar ao Homem-Aranha, porque se você pegar literalmente o mesmo traje dos quadrinhos, ia ficar assim. Nem preciso dizer que isso não daria certo. Então o que as pessoas tinham na época de uniforme do Homem-Aranha era esse da trilogia, com todo um visual texturizado e bem bonito. Mas aí veio o primeiro filme do Espetacular Homem-Aranha e a Sony teve a ideia de pensar assim, nessa versão vamos fazer algo realista. Diferente da trilogia, vamos mostrar como o Peter criou a roupa. E como você, um adolescente que nem ele, vai poder fazer também. Daí, isso fez ficar totalmente diferente do conceito dos uniformes da trilogia. E acho que é até diferente de qualquer conceito de uniforme do Homem-Aranha. E até por isso que algumas pessoas gostam dele, por não parecer com o Homem-Aranha. E por isso as pessoas reclamaram, porque elas foram enganadas. Assim, pensa bem, quando o Peter fez o traje, ele só usou as lentes de óculos e o solado das botas que pegou de sapatos. Mas e o resto das coisas? Como a borda das lentes da máscara, porque isso aqui não foi tirado de nenhum outro lugar para ele usar, mas sim foram fabricados para ele poder colocar na máscara. Daí ele colocou até por cima um adesivo amarelo que reflete a luz, e isso você pode encontrar em qualquer lugar. Mas e as teias que não mostra ele fazendo? E o emblema de aranha que não mostra ele criando, mas só estampando no traje, em apenas 2 segundos. E os detalhezinhos em hexagonais com a textura do traje. Só que a coisa mais questionada que fez as pessoas acharem horrível essa roupa é que ela tem uma coloração muito apagada e sem brilho, com a parte preta nesse lugar sem sentido nenhum. Quando você vê, já pensa, pô, esse traje aí tá imundo. Aí você lembra que ele vai pro esgoto e pra qualquer lugar que não é nada limpo e deve pensar que ele sujou lá. Só que não, o Peter já fez esse traje desse jeito. Na primeira vez que a gente vê ele usando a roupa, quando tinha acabado de fazer, a gente pode ver as mesmas marcas naquela parte, com o mesmo tom de sujeira por todo o corpo. Daí, em seguida, quando ele vai atrás do ladrão de carros, que são os bastidores dessa cena aqui, a mesma coisa a gente pode ver na roupa.
Ou seja, o Peter já fez o traje feio desse jeito, com essas marcas sujas e a mancha naquele lugar, como se o uniforme tivesse realmente todo imundo. Inclusive tem gente que diz que só nos bastidores o traje parece assim, mas no filme ele não tá desse jeito. Só que, como eu mostrei aqui, isso não é verdade. Tanto no filme quanto nos bastidores das gravações, o traje não muda. Ele tem um único visual. Justamente esse visual que a Sony colocou como uma desculpa para falar que é um traje realista que um adolescente poderia fazer. Porém, um adolescente jamais faria com essas marcas feias. Então isso aí não colou. Ainda mais se tratando do Peter, que é um dos maiores gênios da Marvel. Só que a gente sabe que ele não é nenhum designer para fazer um uniforme perfeito. Mas aí é que tá. Não tem que ser perfeito. Ele tem que fazer conforme a proposta do filme em ser feito por um adolescente. Só que será que um adolescente faria uma roupa com marca de sujeira pelo corpo e principalmente naquele lugar? Entre escolher fazer com elas ou sem elas, qual você escolheria se fosse você no lugar? Com toda certeza, para deixar 1000 vezes mais bonito, você escolheria fazer sem elas. Tanto que na versão da roupa do jogo de PS5, a gente pode ver como seria se não tivesse esses detalhes feios na roupa. Sem isso, ela fica com um brilho muito reluzente. Não tem nem comparação. E como eu disse, ficou 1000 vezes mais bonito. Então não precisa ser design para escolher fazer sem essas partes feias, mas sim ter um mínimo de inteligência para não fazer com elas. Conhecendo o Peter, com toda certeza ele não faria assim. E foi dessa exata mesma forma que foi feito no segundo filme. Na época, todo mundo reclamou do traje de Tasmium, e a Sony teve uma enxurrada de reclamações das pessoas falando tudo isso que acabei de comentar. E ela viu que não faria o menor sentido ter feito o uniforme dessa maneira. Por causa disso, a Sony mudou completamente o conceito do traje, criando assim a melhor versão já feita de um uniforme do Homem-Aranha para o cinema. Tanto que ele foi até parar nos quadrinhos. Os desenhistas no evento do Aranhaverso desenharam o mesmo uniforme, com até o mesmo corpo do Andrew Garfield de Tasman 2. Esse uniforme, que foi inspirado dos quadrinhos para ser criado, os próprios quadrinhos pegaram ele como inspiração para criar suas histórias. Só que, e a segunda explicação da mudança? Assim, ele apareceu do nada sem mostrar o motivo do porquê dele mudar o uniforme dentro do universo do filme. Agora que você sabe o motivo dos bastidores, qual é a explicação dentro da história que fez o Peter trocar de visual? Bom, já que a Sony não mostrou no filme o motivo de ter mudado, ela lançou um prelúdio para explicar isso, que se passa entre o filme de Tasme 1 e Tasme 2. Lá o Peter encontra os bandidos roubando uma máquina em um armazém. Ele luta com eles e acaba caindo dentro dessa máquina, que faz rasgar toda a roupa. Depois, ele consegue pegar os bandidos e aí liga pra Gwen pra falar o que aconteceu, e até falar sobre a roupa ter rasgado toda naquela máquina. Daí, ao dizer que ia fazer uma outra roupa, já uma nova, ela dá a ideia de aumentar os olhos dela, fazer os olhos maiores. E é aí que ele cria um novo uniforme. Porém, não foi a Gwen quem criou o formato dele. Tem gente que diz que ela criou o uniforme por inteiro, mas não. O que ela falou foi só para aumentar os olhos da máscara. Já que a ideia do visual novo dos olhos, como eles serem em um formato completamente diferente e com um brilho muito lindo, foi a ideia do Peter. Tanto que a gente pode ver ele desenhando o traje segundo as ideias dele, com o tamanho que a Gwen tinha falado. Mas como seria uma terceira explicação? E se, na história do filme de Tasme 2, já tivesse mostrado o motivo da troca do traje, sendo feito nos próprios acontecimentos do filme? Tipo, envolvendo o vilão Electro, assim como nos quadrinhos. Essa aqui é uma teoria minha de como o filme de O Espetacular Homem-Aranha 2 podia ter mostrado a mudança de traje, se baseando na primeira luta do Homem-Aranha contra o Electro nos quadrinhos. Lá, na primeira vez que ele enfrentou ele deixou o Homem-Aranha todo frito, assim como no filme, só que com os lançadores. Então, o Peter criou um traje anti-Electro para poder vencer o vilão. E é dessa maneira que em Tasme 2, o Peter também mudaria de uniforme. Ao invés do Electro fritar só os lançadores, ele queimaria o uniforme por completo, o que faria o Peter criar um novo, que seja muito mais poderoso em isolar a corrente elétrica, que seria então esse novo traje aí que vimos no segundo filme. Tem até uma cena que uns nerds dizem no jornal que ele só não foi eletrocutado por causa do traje ser feito de borracha. Então, digam, como acham que o Homem-Aranha conseguiu? Como acham que ele derrotou a criatura? A roupa do Homem-Aranha devia ser emborrachada. Graças a isso, ele não foi eletrocutado. Se ele tivesse usando o primeiro uniforme ali, seria mais um motivo dele criar um novo, ainda mais emborrachado, e assim, mais poderoso contra o Electro. Então, ele usaria o primeiro normalmente até a luta contra o Electro, e o vilão deixaria ele todo torrado. E por causa disso, o Peter mudaria o uniforme. Dessa maneira, poderia explicar muito bem a troca de traje sem ninguém ficar se perguntando o motivo na época, né? Mas, infelizmente, não aconteceu.
Se você quiser saber mais curiosidades sobre os uniformes do Homem-Aranha, assiste esse vídeo aqui, onde os próprios atores falaram como era seu personagem por dentro do traje.